Olá, olá! Estamos chegando ao fim, né, do terceiro episódio com a Débora Catarré. Conta para nós, Dé, o que que é esse produto e como que ele surge e o que que ele traz, né, para o mundo do cuidado. Sim. Bom, o primeiro produto que eu trago para a plataforma é o desafio 14 dias de gestão no tempo para mulheres, né? Esse trabalho de gestão no tempo eu já faço há uns anos já com grupos de mulheres e agora eu melhorei, né, o processo dele assim, coloquei mais coisas, mais informações para ampliar mesmo essa ideia, que é falar do tempo, um dos pilares ali da filosofia é entender esses tempos, então essa gestão do tempo, ela é como uma possibilidade, né, que eu entrego para as mulheres de olharem o tempo sobre uma nova forma, assim, uma nova perspectiva, que é a perspectiva do feminino, né? A gente está nesse processo de mudança do mundo, da vida, do tempo e tudo mais, e como que a gente ressignifica, né, esse tempo que a gente já teve como base, assim, como uma noção, e como que a gente ressignifica para como que será o tempo, né, daqui para frente, assim. E a gente entra nessa balança de que é um mundo, né, complexo, que está ali o tempo inteiro acontecendo mil e uma coisas, a gente não para, ele não finaliza um pouquinho assim para a gente respirar e voltar, né, ele está sempre em acontecimento, e, ao mesmo tempo, a gente se sente mais necessidade cada vez mais de dar um tempo, né, para a gente, para pausar, para descansar, para relaxar. E isso é uma coisa, na maioria das vezes, longe da nossa possibilidade, dos nossos planejamentos. Eu acho que é bem interessante, né, isso que você traz do movimento e do momento de se dar um tempo, né? E isso me fala, assim, me transmite um pouco de como a música é feita, né, e como que a dança é feita, que é esse momento de ação e esse momento de silêncio. E eu acho que você traz isso de uma forma bem interessante dos tempos do mundo, né, de qual é esse tempo que a gente vive, e ao mesmo tempo traz para o interno também de qual que é esse feminino e quais são esses tempos do feminino, né, que às vezes é muito um tempo histórico, né? Eu acho que é um tempo super histórico de o reconhecimento e de toda uma história desse feminino, como também é um tempo muito dinâmico por todas as demandas, né, que esse feminino, de certa forma, tem nesse mundo contemporâneo, e também de toda a essência, né, do instintivo e da conexão e de se dar um tempo, de se conectar, de se colocar, né, esses tempos e se garantir esses tempos. E pensando em tempo, né, eu acho que o mais importante, o tempo é o nosso recurso não renovável, né, é o que não tem como voltar atrás. E pensando nisso, como é, né, essa conexão do produto com esse recurso não renovável, né, do tempo e como que você enxerga isso? Assim? Sim. Bom, eu também sempre trago essa questão que o tempo é um recurso não renovável, porque a gente não vê, né? A gente nunca para perceber isso. Assim, a gente percebe que as coisas materiais acabam, a gente percebe assim que os processos da vida acabam, mas o tempo está correndo e a gente acha que vai ter ele para sempre, vai viver para sempre. Então, o que eu trago nesse olhar, assim, são duas coisas bem pontuais. A primeira é da gente mudar esse olhar, de lidar com o tempo, lidar com as coisas e voltar essa questão do cuidar, né? E entra plenamente aí na plataforma. Como que eu cuido do tempo que eu tenho? É diferente de como eu lido quando eu falo, como eu lido com o tempo. Né? É um pouco como se fosse um pouco mais jogado, mais, tipo assim, faço do jeito que tiver que fazer. E quando eu trago isso para as minhas mãos, né, eu trago essa responsabilidade do tempo que eu tenho, do tempo que é meu, do tempo que eu assumo. E aí, uma das questões que eu trago muito para isso é a gente pensar no saber escolher, né? Como que a gente aprende
a escolher o que verdadeiramente faz sentido para a gente, o que verdadeiramente precisa ser feito, de ter importância, de ser relevante, assim, né? Porque o tempo, ele é essa construção na nossa vida. Então, a nossa vida se dá pelas nossas escolhas, né? Então, quando a gente olha, assim, esse passo a passo, tudo que envolve é um tempo, porque se você tem uma proposta e aí você já fala sim para ela ou fala não para ela, isso vai, né, retornar para você várias outras questões ligadas àquilo que você disse sim ou não. Então, como que você para respirar e para visualizar melhor essa questão, olhar melhor, entender melhor, para aí você dar uma resposta, né? Isso tudo exige tempo, né? Porque a gente quer sempre assim, não, responde agora, faz agora. Lá, a gente vive nesse automático, nessa coisa que é urgente o tempo inteiro, e a gente não para, não, peraí, isso faz sentido para mim? Não, peraí, isso é importante realmente nesse momento agora? Eu tenho energia realmente suficiente para colocar nisso que eu vou fazer agora? Eu estou com a cabeça boa para pensar, ou eu estou mais para relaxar e, né, não conseguir pensar e estruturar coisas. Então, passa muito por esse lugar de como que você sente, para como você escolhe fazer aquilo, né? Eu acho que, resumidamente, então, poderíamos falar assim, que é um processo, né, de perceber esses tempos do mundo e esse contexto, né, do mundo, né, se reconhecendo, né, enquanto escolhendo, né, que acho que a escolha traz muita questão do investimento, então escolhendo investir, né, o seu recurso mais renovável, menos renovável, né, o que não é renovável, que é o tempo, no que é realmente sentido, essência e importante para você enquanto a sua máxima conexão com o seu feminino. Não sei se é um bom resumo, né, da nossa conversa, mas a forma que eu enxerguei, que eu percebi, é um pouco isso, né, de como que a gente investe esse tempo no cuidado. Exatamente, não, foi uma ótima síntese, é bem isso mesmo, né, porque esse lugar do feminino, ele traz para esse lugar, dessa nutrição, né, desse lugar que observa, desse lugar que sente. Então, colocar esses elementos, né, nessa visão de um tempo, ela muda muitas coisas. Eu acho que quando vem em tempo, assim, né, sempre vem essa questão do tempo cronológico e do tempo significativo, né, o kairos e tal. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho de como que é essa percepção desses dois tempos. O kairos e o cronos são elementos fundamentais aí dentro desse processo, né? Porque a ideia é a gente equilibrar e saber ver eles da melhor forma e onde eles melhor se encaixam, né? A gente, dentro dos processos, assim, do desafio, a gente passa por fazer planejamentos, assim, de ações mesmo, no tempo, relógio, no cronos ali. Então, tem atividades que a gente tem que fazer todos os dias, tem atividades que a gente é pontual toda semana, todo mês, todo ano, enfim. E isso anda um pouco, de certa forma, no cronos, né? A gente tem ali o dia, a hora marcada, o momento certo de fazer. E o kairos, ele vem muito nesse lugar de como que a gente está nisso, né? Como que a gente se percebe nesses lugares. Kairos é esse tempo que ele passa por você, te provoca ali, te faz sentir, te faz reconhecer, te faz ressignificar, te faz ver aquela beleza efêmera ali, e ele passa, né? Então, ele está muito mais associado a essa memória que fica do tempo, que te marca, né? A essa história que você faz acontecer ali. Então, eu falo que trabalhar o kairos nesse processo, a gente traz muitas ferramentas de como que a gente acha atividades que nos colocam no presente, que nos faz sentir presente.